Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que foi o feriado? Comeram muito chocolate? Eu tô morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade dos nossos bate-papos na sala de aula. Mas daqui a pouco a gente está de volta. E hoje eu quero começar a nossa aula abrindo na página 60, onde tem um simulando, tá? O simulando vai falar muito sobre Robespierre, tá? E ele fez parte do período, da fase da Revolução Francesa, que é chamada de República Jacobina, tá? Foi aquela fase bem radical, onde eles tentavam controlar até o pensamento das pessoas, era muito radical, fase do terror, tá? E na número 1 tá perguntando assim: a fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Esse período caracterizou-se, aí vocês vão procurar a opção certa, tá? Esse período caracterizou-se pelo terror, né? Pela radicalização e pela criação do Comitê da Salvação Pública. Então vocês vão marcar aí a letra E, tá? Essa fase bem radical, tá? Na número 2 continua, né, um texto falando sobre Robespierre, tá? E ele está pedindo para vocês, na letra A do número 2, apontar medidas adotadas pelos jacobinos durante o contexto da radicalização do processo revolucionário francês. Então é para vocês colocarem nessa questão aí a criação do Tribunal Revolucionário, o Comitê da Salvação Pública, também colocar que eles estabeleceram a lei do máximo, que tabelava o preço das mercadorias, para controlar os preços. Vocês vão colocar também que eles estabeleceram a lei dos suspeitos, que era a lei que qualquer pessoa que pensasse ou não participasse de forma correta da Revolução Francesa poderia ser condenado à morte, tá? Na letra B, tá pedindo para vocês explicarem um princípio iluminista presente no documento. O princípio iluminista que está presente nesse documento é o princípio do direito à liberdade e à felicidade. Está na seguinte frase: o homem nasceu para a felicidade e para a liberdade, e em toda parte é escravo e infeliz. Então, assim, eu tirei do texto para mostrar para vocês. Então, vocês vão escrever aí. É o princípio do direito à liberdade e à felicidade. Aí agora a gente vai abrir na página 62 e tem o Interpretando. Nesse texto do Interpretando, ele está falando que a Revolução Francesa, ela não deve ser considerada apenas uma revolução burguesa, porque assim, quem organizou a Revolução Francesa, quem liderou as pessoas na Revolução Francesa, realmente foram os burgueses, mas que a Revolução Francesa foi um movimento que envolveu outras revoltas, tá? Aí na primeira pergunta, de acordo com o autor do texto, por que não se pode afirmar que a Revolução Francesa foi apenas burguesa? Tá? Porque, vocês vão colocar, porque a Revolução Francesa foi resultado de 4 movimentos distintos. Porque a Revolução Francesa foi resultado de 4 movimentos distintos. Uma revolução da aristocracia, uma revolução burguesa, uma revolução dos camponeses e uma revolução de grande parte da população urbana. Então é isso. Está nas primeiras linhas do primeiro parágrafo. 1, 2, 3, está falando sobre isso. Na número 2, qual foi a importância do campesinato no processo revolucionário francês? Por que os camponeses foram tão importantes na Revolução Francesa? Porque foi por meio da força do camponês que eles conseguiram acabar com o sistema absolutista, com o modo de vida feudal. Então os camponeses representaram a força eles que pegaram em armas. Tá? Na número 3, de acordo com o texto, em que momento se iniciou a Revolução Francesa e qual foi a importância do ano de 1789 nesse processo, tá? Aqui está dizendo, né, de acordo com o texto, que a revolta se iniciou em 1787 com a revolta da aristocracia contra a monarquia absolutista. E o ano de 1789 foi importante para o processo porque marca a tomada de poder pela burguesia. Isso está
no segundo parágrafo, no final. Esse começou 2 anos antes, em 1787, tá? Tá nessa terceira linha do segundo parágrafo, tá? Então, gente, presta bem atenção. Só pra gente fixar ainda melhor essa parte de Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi um episódio que marcou a história da humanidade, tá? Por quê? Porque a Revolução Francesa vai influenciar outros movimentos que vão surgir depois, os movimentos de independência, outros movimentos também, tá? Então, assim, é muito importante a gente entender a Revolução Francesa, tá? E para entender bem, a gente não pode esquecer como estava a sociedade francesa antes da Revolução Francesa, tá? Daquela sociedade dividida em estados. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Isso lembra muito aquela divisão do sistema feudal, tá? Onde o primeiro estado era o clero e o segundo estado era a nobreza. Primeiro e segundo estado tinham altos privilégios, não pagavam impostos, tinham os melhores cargos públicos, recebiam pensões, tá? Então, assim, a vida do primeiro e segundo estado era maravilhosa. O terceiro estado, que era a maior parte da população, era muito misto, tá? O terceiro estado não era formado só por um grupo, era formado por vários grupos da sociedade. Tinha os burgueses, tinha os trabalhadores urbanos, tinha os camponeses. Os camponeses, sim, eram a maior parte do terceiro estado. Esses, sim, é os que trabalhavam, que sustentavam toda a monarquia, tá? Então, aí, para completar os nossos estudos, para fixar, eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês agora algumas questões. Lembra que eu sempre colocava umas questões no quadro? Então, no final da aula, para a gente fixar o conteúdo, é isso que eu vou fazer agora. Descreva a sociedade feudal antes da Revolução. Descreva a sociedade feudal antes da Revolução. Segunda questão que eu quero que vocês coloquem aí também, tá? Descreva os grupos políticos envolvidos na Revolução Francesa. Vocês vão botar os 3 e vão falar um pouquinho. Eles defendiam isso, eles defendiam aquilo, tá? E nome do grupo político e quais eram as principais ideias. Eu também quero que vocês expliquem melhor para mim o que foi o golpe 18 Brumário. Expliquem o que foi o golpe 18 Brumário. E para finalizar, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre Napoleão. Não precisa ser uma pesquisa extensa, é aquela pesquisa, quem que foi Napoleão? Né? Qual a importância de Napoleão? Básico, tá? Não precisa ser gigante não, tá? Então, eu preciso que vocês deem importância a essas atividades e também quero deixar claro que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem por WhatsApp, tá? Dúvidas nas atividades do portal, dúvidas nessas atividades que eu passei agora. Essas atividades que eu passei agora são simples, vocês vão achar as respostas no livro de vocês. Só a pesquisa sobre Napoleão que vocês vão usar os sites de pesquisa, tá? Então, assim, pode mandar uma pergunta que eu vou responder, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem e até sexta-feira na nossa aula ao vivo. Beijos!